Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Em outubro de 2019, no Isle of Man, ocorreu aqui o torneio Grand Suisse. Um torneio que muito forte, reuniu os grandes nomes do xadrez mundial na 10ª rodada. A gente tem aqui um duelo especial. Magnus Carlsen, o então campeão do mundo, líder absoluto do ranking, enfrentou o russo Maxim Matlakov, um grande mestre sólido e respeitado, que tinha mais de 2.700 de rating. Carlsen já vivia uma fase impressionante, ampliando sua invencibilidade e mostrando por que ele é considerado um dos jogadores mais completos da história. Sua força não estava apenas nas aberturas bem preparadas, mas também na capacidade de lutar em posições equilibradas, de extrair chances em finais aparentemente simples e de colocar seus adversários sob pressão constante. A gente fala que ele tira leite de pedra. O Matlakov, por outro lado, é um jogador talentoso, ex-campeão europeu, conhecido por sua preparação teórica profunda e por sua resiliência contra os melhores jogadores do mundo. A partida começou em uma defesa semi-eslava, uma variante que leva para posições complexas e ricas em possibilidades táticas. O jogo evoluiu para um meio-jogo extremamente tenso, com avanços de peões no centro, no flanco do rei, testando o cálculo e precisão dos dois jogadores. No entanto, como tantas vezes acontece, o Carlsen conseguiu transformar a posição em um final longo e técnico, aonde paciência e precisão falaram mais alto. Esse confronto é um exemplo perfeito do estilo do Magnus. Mesmo contra um grande mestre de elite, ele encontra maneiras de complicar, de manter a luta e finalmente de converter em vitória um final que parecia muito difícil ou até mesmo impossível de ganhar. Magnus Carlsen abre a partida com o peão dama. Temos aqui cavalo em F6, C4, E6, quando o cavalo vem para F3, D5 e quando o outro cavalo vem C6. A defesa semi-eslava, conforme comentamos. Bispo G5 foi a escolha do Magnus Carlsen. H6 ataca o bispo fica aqui em H4, fazendo essa pressão. E aqui peão por C4, captura o peão, coleta madeira e põe no bolso. Carlsen rasga um E4, ameaça E5, por isso G5 foi jogado, o bispo atacado vem para G3 e aqui B5. Ativando a maioria de 4 contra 2 aí mais ou menos na ala da dama, né? Podemos dizer 3 contra 2, porque esse aqui ainda enfrenta a resistência desse central, né? 3 contra 2, o Matlakov segura a rapadura, ele tem um peão a mais, ele vai dizer pro Carlsen, cara, você me deu esse peão, eu não vou devolver não sou de devolver gentilezas. E o Carlsen rasga um H4 aqui, meus amigos, parte para riba de ele. G4 vem para o ataque, Magnus Carlsen coloca o cavalo aqui centralizado, pressão em C6, esse cavalo não pode se mexer, senão o peão cai e de qualquer maneira a partida seguiu com o cavalo de bem D7, aqui sim o Matlakov devolve o peão de C6 para poder desenvolver. Não é que esse peão vem de graça, dama B6 vai colocar pressão, o Magnus Carlsen prefere jogar o lance bispo E2, que é considerado pelas máquinas o melhor lance dessa posição, porque mantém o peão de C6 atacado, desenvolve uma peça, ataca outro peão também. E aqui bispo B7 segura a rapadura. Magnus Carlsen vai para cavalo por D7. Uau! Temos aqui dama por D7 e esse peão pode ser capturado nesse momento, mas o Magnus Carlsen ele vai para o lance mais forte de todos, que é o lance bispo E5. O preparo desses caras é surreal, é um nível absurdo. Aqui você precisa defender esse cavalo e ele está cravado, e a partida segue agora com dama em E7, e o Magnus Carlsen segue com mais uma pancada, mais um lance extremamente fino e preciso. A gente imagina que aqui, quais de nós tomaríamos aqui em G4? Sem pensar, né? Sem pensar, a gente vai pro lance do açougue aqui, vai abater esse peão, mas não funciona, porque esse lance permite contra-jogo com torre G8 e tudo mais. O Carlsen vai pro fino aqui, B3, uau, esse lance ataca o peão de C4, e aqui temos o lance torre G8 saindo da cravada, protegendo o peão de G. E o Magnus Carlsen agora vai capturar o peão de C4? Não, meus amigos, é impressionante, mas não. Magnus Carlsen segue com o lance, o melhor segundo as máquinas, dama Macedônia, foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Ele não tá afim de recuperar material, já deu para entender, né? Ele podia ter capturado em G4, não capturou. Podia ter capturado em C4, não capturou. E o Magnus Carlsen, ao jogar dama Macedônia,
ele permite que o adversário mantenha-se com um peão a mais e que esse peão se transforme num peão passado. Olha o que o Carlsen permitiu, e eu não sei como o Stockfish não reclama. Ele permitiu o B4 seguido de C3, meus amigos. E aqui o Matlakov não apenas tem um peão a mais, mas tem um peão passado, que o Carlsen deixou. Ele deixou. Ele podia ter tomado o peão, ele deixou. Magnus segue com A3. Temos aqui agora o lance cavalo em D7 atacando o bispo. E o Carlsen volta o bispo para G3, tranquilo. Tá atacando aqui em G4, por enquanto tá defendido. Bispo G7 foi jogado pressionando o peão central. E o Magnus Carlsen traz a torre para proteger. Torre D1 foi jogado. E aqui A5, trazendo mais uma proteção, solidificando a cadeia de peões. E o Carlsen satisfeito vai para o roque. O Carlsen tem um peão a menos, as pretas têm um peão passado, o Stockfish fala que está equilibrado. Alguma coisa o Magnus Carlsen sabe para jogar essa posição, não é muito normal. Bispo F6 traz mais uma vez a proteção, coloca pressão no peão de H4. O Magnus Carlsen não está preocupado, segue com o lance cavalo C5. Como assim? Mais um lance extraterrestre? Porque agora basta capturar aqui em C5? Foi como segunda partida? E aqui poderia, inclusive, tomar o peão aqui de C5 e ficar com 2 peões a mais. A ideia do Carlsen provavelmente seria seguir com o bispo em D6, ganhar um tempo sobre a dama, jogar um E5 e ganhar muita atividade. Aqui, então... sei lá, dama H7 poderia seguir dessa maneira e tudo pode acontecer numa variante como essa, né? O Carlsen recupera algum material, continua com um peão a menos, mas tem um forte ataque. O rei aqui não está muito bem protegido. Que bizarro, né? Isso é alienígena. Por isso o Matlakov nessa posição segue com o melhor lance da posição, E5. E esse lance, então, não permite que o Magnus Carlsen jogue bispo D6, fecha que o bispo mantém o peão atacado, e o Magnus Carlsen segue com o único lance da posição, torre aqui em D6. E esse lance faz o bloqueio e defende o peão de C5. Temos bispo por H4, 2 peões a mais, e não tem problema, porque o Stockfish não ousa dizer que as pretas estão melhores. O Magnus Carlsen está jogando como Lila 0 nessa partida. Ele está jogando como aquelas inteligências artificiais. Ele não está se importando de ter 2 peões a menos. Vejam a similaridade. Quem já assistiu as partidas da Lila 0 consegue perceber isso. Tem uma similaridade absurda. O Magnus Carlsen segue a partida com o lance bispo aqui em C4. E agora temos o lance bispo em G5. O computador fica maluco. Não tinha visto esse lance. Gosta quando o Carlsen joga. Aumenta aqui a avaliação para as brancas. Bispo G5 foi jogado agora pelo Matlakov. E o Magnus Carlsen segue com esse lance dama D3. Trazendo mais reforço na coluna D. Torre G6 foi jogado, preparando aqui para as trocas. E o Magnus Carlsen rasga na posição F4. Matlakov segue com o peão toma. Momentaneamente aqui as pretas têm 3 peões a mais. E aqui então, diz a lenda, não sei se é verdade, alguém contou essa história num grupo, que o Magnus Carlsen que ele falou numa entrevista que tinha pensado em jogar aqui o lance E5, que ele foi pro banheiro, e aí quando ele voltou ele esqueceu disso e jogou o bispo F4. Eu acho essa história um pouco estranha, mas de fato tem aqui o lance E5, teria esse lance aqui, que inclusive meu vizinho bateu o olho na posição e falou, tem um E5 aqui e tal, o nome dele é Felipe. Mas não vem ao caso. Aqui o bispo C8, por exemplo, poderia seguir e não peão né? Por conta aqui de torre por F7 com um ataque muito forte para cima da dama, para cima do bispo, rei exposto, todo tipo de ataque. Por exemplo, aqui, sei lá, dama por peão, já tem dama por G6, aqui já tem tudo acontecendo. Aqui não dá mais, né? Que mais? Volta aqui um pouquinho, aqui não dá mais. Aqui as brancas vão ganhar com certeza. Por isso, uma outra continuação aqui seria, como eu falei, bispo C8 ou, sei lá, torre G7, por exemplo, poderia fazer sentido. E poderia seguir dessa maneira aqui, segundo computadores brancas já bem melhores, apesar aqui da diferença material. Brancas continuam com 2 peões a menos, mas a posição aqui, segundo máquina, já está ganha. Teria que achar um bispo A6 aqui, que não faz nenhum sentido. Que mais daria para jogar? B por A3, mais humano, vai. E aqui tá vindo E6 e
estourando a posição. Quando jogar um C2, por exemplo, para tentar desviar a dama, dá para tentar escapar aqui um pouquinho do ataque, mas o ataque vai chegando e vai chegando com velocidade, né? Então aqui apenas mostrando uma linha fictícia, não ia acontecer nada disso, ninguém calculou nada disso, mas aqui apenas a gente fazendo alguns lances que os computadores sugerem aqui como possíveis de serem jogados, mas aqui a gente já cai realmente muito no território da especulação infinita e por isso não vale a pena continuar, né? Mas deu para ver que as brancas, apesar do material a menos, tem um forte ataque. Vai, finaliza aí. O que dá para jogar? A dama tá atacada, teria que voltar a dama. Pronto, aqui só para mostrar por que essa variante é tão forte, né? E aqui vai ganhar. Dama H8, tá vendo? Se jogar aqui um dama G7 e dama G8 de qualquer maneira, consequência de checkmate. Agora, claro, nada disso foi calculado. Diz a lenda que o Carlsen falou que ia jogar esse 5, foi no banheiro e jogou o bispo por F4 aqui nessa posição. Não sei se é verdade. Bispo por F4 foi o lance que foi jogado. E aqui então temos o lance bispo toma, torre toma e aqui C2. O Matlakov, super grande mestre, jogador de elite, tenta quebrar um pouquinho essa formação do Carlsen na coluna D. Atrai aqui a dama para casa de C2, de maneira que essa torre agora vai ser capturada. Torre toma, peão toma e dama toma. E nessa posição o Magnus Carlsen aqui continua com 2 peões a menos, mas os computadores dão que a posição dele é boa. Por conta do rei exposto, Carlsen segue com E5, ele tem um ataque em F7, a dama está atacada, a dama não pode tomar o peão por conta de torre E4 e o rei no centro faz toda a diferença. Por isso a partida segue com o lance dama C5 com cheque. Escapa, rei H1 foi jogado e agora dama em E3 ataca a torre, sem problemas, porque o Carlsen agora parte para o melhor lance da posição, que é dama em F5. Aqui dama E7 teria sido um pouco mais resiliente e aqui poderia seguir das mais diversas maneiras. Você não vai querer jogar um torre por F7 por conta de dama em H4. E aqui então, por exemplo, cheque. Aqui tem cheque lá, cheque acolá e por aí vai. Aqui não dá, essa variante não é boa, né? Por isso, dama E7 teria sido melhor para as pretas, mas aqui o Matlakov não encontra, segue com o lance dama E3, um erro fatal. Magnus Carlsen não vai perdoar, segue com dama em F5, parte para cima, rei D8, vai tentando escapar com o rei, dama por F7, mantém a torre protegida, esse peão tá caindo. No entanto, não dá tempo de tomar o peão central por conta de torre por G4 com ameaças infinitas. Por isso a partida seguiu com rei C8 tentando proteger aqui o rei, peão por B4 foi jogado, dama por E5 e o Magnus Carlsen segue com dama em F8 com cheque. Torre F5 talvez tivesse sido um pouco melhor, ainda assim já está numa posição difícil de avaliar. O computador encontra esse lance, mas por que dama F8 não é bom? Por exemplo, foi o lance jogado e a barrinha cai bastante segundo as máquinas. Rei C7 foi jogado, agora a dama está atacada. Torre F7 com cheque, o rei escapa para casa de B6. Peão toma, foi jogado, dama toma. E agora o Carlsen tem a dama atacada e segue com dama em E7 no limite, tentando ganhar ainda um pouquinho de iniciativa. O Carlsen continua com material a menos, eram 2 peões a menos, agora é 1 peão a menos. Dama em H5 com cheque, o melhor lance da posição. Rei G1 e agora torre em A1, não é possível que o Carlsen vai sobreviver. Bispo volta para F1 e aqui o único lance da posição jogado pelo Matlakov. O cara joga bem ou não? Dama por torre exclama. Lance brilhante foi jogado. Magnus Carlsen tem que tomar, mas agora bispo A6, meus amigos, com um ataque bastante forte. Carlsen joga dama em F2 com cheque. O rei vem para casa de B7. Carlsen centraliza a dama, cara. Esse lance é surreal porque vai devolver material. Torre por F1 com cheque foi jogado, rei H2 e a grande questão é, será que uma dama e 2 peões vão conseguir ganhar de uma torre, um bispo e 3 peões? Vamos ver como segue o jogo, as máquinas não sabem mais nada. Aqui H5 foi jogado, dama C5, torre vem para B1, cai o peão de H5, rei B6 foi jogado, cai o peão de G4, cai o peão de B3. Dama vem para G8, torre atacada, torre D3 se mantém em segurança, as peças todas se protegendo.
G4 dispara o peão passado, torre D5 tenta segurar o peão, G5 não dá tempo de segurar, mas agora bispo D3 tenta controlar o avanço, G6 sem pensar duas vezes, e aqui então tem que tomar esse peão, bispo toma e dama toma, e a questão é, será que dá para forçar essa vitória? Olha pessoal, façam o teste, tentem jogar de brancas contra o peixe no nível máximo, contra o Stockfish no nível máximo daqui. Há grande chance da gente perder isso aqui de brancas, tá? Você fala assim, ué, mas dama é melhor que torre. Mas torre e peão, rei e torre, ó. Rei e dama contra rei e torre vai ganhar uma pizza de salsicha. Quem conseguir ganhar do Stockfish, rei e dama contra rei e torre. Acho difícil perder, a não ser que você pendure a dama em algum momento ali, mas o mais provável é o Stockfish conseguir empatar. Ele vai dar um jeito de afogar, pode testar, você vai lembrar do que eu tô falando. Ele vai dar um jeito de afogar, ele vai dar um jeito de empatar. Rei dama contra rei torre contra o Stockfish. Agora, rei torre e peão é difícil ganhar esse final. É muito difícil. Os table bases, para vocês terem ideia, fala que as brancas podem ganhar, mas é muito complicado. Vamos ver agora como segue aqui o Carlsen, a resiliência. O rei vem para cá. Vamos ver a manobra. Cheque. O rei agora vem chegando. Cheque. O rei encosta na torre. A torre vai para lá. Deixa o rei cortado. Dama em F8 joga o rei para lá. Dama B4 joga o rei para cá. E rei encosta na torre. E aqui, rei C8. O Magnus Carlsen encosta no peão, o rei faz a proteção e agora a dama joga o rei para cá e dama C8. Ok, aqui as pretas vão ficando sem muitas possibilidades de jogo, o rei C5 foi jogado e dama B8 restringe agora a movimentação do rei, força a torre jogar, torre H5 foi jogada e aqui rei F4, notem como é difícil essa manobra, não parece que as brancas conseguem progredir aqui, rei G4 foi jogado pelo Carlsen, dama vem para casa de B6, cheque foi jogado, rei vem para F5, o peão avança e cada vez que o peão passado avança o tabuleiro treme, vamos tremer aqui o tabuleiro treme, meus amigos. Gostaram desse efeito especial aqui? Eu aprendi com o Steven Spielberg na Masterclass do Steven Spielberg. A partida seguiu agora com o lance dama em A5, meus amigos, e aqui torre D5 com cheque. Deixa eu ver se o table base fala, por enquanto ainda as brancas podem ganhar. Rei E6, o Carlsen vai para a decisão correta, meus amigos. Rei E4, se você tentar levar o rei para cá é mais difícil. A ideia do Carlsen é melhor, ele vai pro rei aqui por trás do peão, que não é muito intuitivo. Torre D4 foi jogado, dama em A4, temos dama em A5, dama em A3, dama em A5, e aqui então a torre vem para cá, dama em A4 com cheque, o Carlsen dá mais uma pancada de cheque e ele precisa conseguir entrar com o rei, mas o rei tá cortado por enquanto. Mais um cheque foi jogado e agora o Carlsen conseguiu, porque aqui, meus amigos, torre C3 ainda seria possível, mas dama em E4 jogaria e o rei vai conseguir encostar, ou seja, de uma maneira genial, o Magnus Carlsen conseguiu passar o rei dele, porque agora é rei D4 e o rei consegue encostar no peão. Genial. C4 dispara o peão. Carlsen continua com a sua maestria absoluta agora com dama em F2 com cheque. Torre E3 foi jogado, mas depois de simplesmente dama D2, meus amigos. E aqui uma decisão polêmica. O Matlakov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais partida histórica, mas vamos entender o que aconteceu. Muita gente criticou o Matlakov aqui por ter abandonado. Falou, cara, é claro que o Carlsen tira leite de pedra e tudo, mas essa manobra é difícil. Joga um pouco mais. Qual é o ponto todo? Vai cair o peão aqui. O Matlakov já percebeu isso. Por quê? Aqui algumas possibilidades. Se você defender de torre, tá vindo dama em F4 com cheque, o rei vem para C3 aqui com cheque, contra cheque, mas o rei vem para casa de C5 e acabou, esse peão caiu, e esse peão caindo, o Carlsen ganha mais 50 lances para ter que ganhar, é a regra dos 50 lances, né? Toda vez que tem um movimento de peão ou captura, você reseta, você reinicia a regra dos 50 lances. Com 50 lances na mão, o Magnus Carlsen deve conseguir ganhar esse final de um ser humano. Ele deve até mesmo treinar contra máquinas, isso eu creio que ele ganha até mesmo contra o Stockfish. Eu não consigo ganhar, não sei você. O Carlsen provavelmente ganha. Então aqui ganharia. Agora, uma outra possibilidade aqui nessa posição seria não cobrir de torre, seria de repente jogar o lance rei 4. De qualquer maneira, o rei vai encostar no peão. C3 dispara o peão, por isso que dá para tentar jogar mais um pouco, né? A posição é difícil.
você tem várias possibilidades aqui. Dama D5, por exemplo, o rei vai para F4, aqui rei D4 seria possível. Cuidado para não perder a dama aí, Rafa. Cuidado para não perder essa dama. Aqui torre ameaça ganhar a dama. E por aí vai, mas tem luta, né? É que aqui vai cair o peão de qualquer maneira. Será que dá para manter a defesa do peão? Joga para cá, eu acho que não dá, né? Aqui dama em E5, rei G4. Qual seria aqui a continuação? Dama em E2, talvez dama E2. Dama esse é difícil, né? É bem difícil. Dama vem pra cá, se rei vem pra G3, por exemplo. Dama em E5, rei G2. Como é que faz aqui? É difícil isso, cara. Rei E4, mantém o peão atacado, não dá pra avançar, né? Se avançar o peão, dama G5 com cheque. Aqui distanciou, né? O rei e a torre ficaram muito longes aqui do peão, né? Aqui vai conseguir capturar o peão e vai ganhar. Mas como a gente viu, dava para resistir bastante com o rei E4 aqui. Ainda assim, a posição ia ser bem difícil. Daria para jogar mais um pouquinho. Mas o Matalakov não quis testar aí a técnica refinada do Magnus Carlsen, que fez nessa partida impressionantes 95,8% de precisão. Cara, o Matalakov fez 94,2, partidaça. As máquinas teriam arrematado antes com aquele E5 lá. O Carlsen, não sei se é verdade que não, que foi no banheiro, esqueceu, mas não jogou. O fato é que ele não jogou. E aqui a gente vê um gráfico típico de máquina, né? Assim, a pequena vantagem expandindo e sendo carregada até o final. Inacreditável, uma partida histórica. Tá bom, meus amigos? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!